Enquanto esses raivosos ficam ali em Londres promovendo baderna e arruaça e destruindo a imagem brasileira, aqui no Brasil, sinais de que há uma onda, que eu não acho que é uma onda gigante, é uma onda de porte moderado, em favor de Lula. Isso eu estou dizendo com base no que eu vejo na rua. No fim de semana comecei a ver, né? O pessoal do Lula estava com receio de usar adesivo. E eu circulei muito por São Paulo no fim de semana, e aí comecei a ver as pessoas com adesivo e as pessoas abordando os outros, uns conversando com os outros sobre a campanha, defendendo o Lula, defendendo o Haddad, no caso de São Paulo. Então, tem um clima na rua, o pessoal do Lula saindo da defensiva para um momento de ofensiva nessa reta final. Isso é um ponto. Segundo ponto, ontem circulou um tracking, que eu não sei se é da campanha ou se é de um banco. O tracking mostrava que depois de muitas semanas de estabilidade, com uma diferença ali de 8 a 10 pontos entre Lula e Bolsonaro, Lula sempre na frente, a boca do jacaré se abriu nos últimos 3 dias e Lula começou a avançar. Isso num tracking. O tracking é uma pesquisa com menos precisão, mas que aponta tendência. Isso no fim de semana circulou. É a pesquisa que não é feita para divulgação, mas acaba circulando. E hoje sai a pesquisa BTG-FSB, que é uma pesquisa telefônica, em que a vantagem do Lula também se ampliou. O Lula subiu 3 pontos na BTG-FSB. Foi a 44%, o Bolsonaro ficou com 35%. Isso numa pesquisa telefônica que estava sempre com uma diferença não tão favorável ao Lula nos últimos levantamentos. E agora o Lula abre mais 3 pontos. Vai a 44 contra 35. Então são os sinais. Ao mesmo tempo que surgem esses sinais na rua e nos números de pesquisa, o Lula vai trabalhando politicamente, fazendo o que ele sabe fazer, articulando, negociando, sentando à mesa e juntando gente de posições diferentes. O Lula formou a famosa Frente Ampla. Você se lembra que no ano passado muita gente até dizia: o Lula tem que abrir mão em nome da Frente Ampla. Eu fui um dos que escreveram o seguinte: o Lula é a Frente Ampla. O Lula é a própria Frente Ampla. E está demonstrado nesta foto aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com o Eduardo Moreira. O Lula reuniu em São Paulo 8 ex-candidatos a presidente de linhas completamente diferentes. Da Luciana Genro, do PSOL, está aqui no meio de camisa amarela, da ala mais à esquerda do PSOL, antipetista, antilulista, da Luciana Genro e do Guilherme Boulos, que já estava, né? Ao Alckmin, que também já estava, e agora o Meirelles, que é ligado ao setor financeiro, e que hoje não só foi a este encontro aqui com o Lula, portanto, 8 ex-candidatos a presidente. Alckmin, Haddad, bom, esse aqui é óbvio, do PT. A Marina, que já estava anunciada desde a semana passada, o Boulos, o Cristóvão Buarque, que é um ex-petista também, que tinha ficado magoado e tal, agora está com o Lula de novo. A Genro, a Luciana Genro. E aqui, do outro lado, o João Goulart Filho. Ele foi candidato a presidente na campanha anterior, teve uma votação pequena, mas até pelo simbolismo, né? Filho do presidente golpeado em 64. João Goulart Filho e o Henrique Meirelles, pelo setor financeiro. O Meirelles não só foi a esse ato com o Lula, como publicou um fio nas redes sociais explicando por que ia apoiar o Lula e diz: eu não faço política com base na empolgação, com base só no desejo, na emoção, eu faço com base nos fatos. E ele trouxe vários fatos do governo Lula: crescimento econômico, o controle da inflação, o crescimento dos salários acima da inflação, a estabilidade econômica, né? Tudo isso nos anos em que Lula foi presidente. Ele diz: com base nesses fatos, eu tenho a entender que o Lula pode ser um presidente que vai trazer estabilidade, entendimento, normalidade para o Brasil. E o Henrique Meirelles, de um lado, o Boulos do outro, a Luciana Genro, todo mundo em torno do Lula, a Frente Ampla consolidada. Para completar, nós temos a questão do voto útil, né, rodando aí, muita gente declarando. Agora há pouco eu recebi aqui Caetano Veloso, agora gravou um vídeo, fez a declaração oficial mesmo de apoio ao Lula. E um membro do Diretório Nacional do PDT, que acaba de pedir licença do diretório para apoiar o Lula. Então vai ter um ato agora, dia 21, quarta-feira, no Rio de Janeiro, organizado pelo Leonel Brizola Neto. Mas além desse ato, né, tem aqui o Haroldo Ferreira. Ele é membro do Diretório Nacional, um dirigente histórico do PDT. Ele sai
do diretório, pediu licença, mandou uma carta para o Lupe, né, que é o presidente do PDT, disse que continua sendo brisolista, mas acha que o momento é de votar em Lula e está se afastando do partido para não cometer infidelidade partidária e para se juntar à Frente Ampla com Lula. É um membro do Diretório Nacional do PDT, o Haroldo Ferreira. Então, os sinais nas pesquisas, quando o Lula cresce 3 pontos, são sinais de voto útil, porque o Lula cresceu e o Ciro e a Simone Tebet recuaram um pouquinho. Isso significa que tem voto saindo do Ciro e da Simone e indo para o Lula.